Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de 1 João, capítulo 2, do verso 22 ao verso 25. E a palavra nos diz assim: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então a palavra aqui ela está nos fazendo uma pergunta. Quem é o mentiroso? Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque Jesus é o Cristo. Jesus veio, Jesus nos comprou, Jesus nos resgatou. Ele é a porta para a nossa salvação. Então todos aqueles que negam que Jesus é o Cristo, este é o mentiroso. E a palavra ainda vai muito mais além e diz assim: este é o anticristo. Então, todos que negam que Jesus é o Cristo, este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho são chamados de anticristo. A Bíblia que revela desta forma. É a palavra que está dizendo que todos aqueles que negam que Jesus é o Cristo, este é o anticristo. E o que nega o Pai e o Filho, eles são o anticristo. A palavra é muito bem clara, não nos deixa dúvida. Se alguém está negando Jesus, dizendo que Jesus não é o Cristo, ele é chamado através da palavra de Deus, o anticristo. E a palavra continua nos dizendo assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Então Jesus Cristo, ele é a porta. Jesus Cristo, ele é a nossa salvação. É necessário crer em Jesus, porque ele veio, ele nos comprou, ele nos resgatou do pecado, ele nos lavou com o seu sangue precioso. Então, ele é o Cristo e é necessário crer nele. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E quando ele vier, a nossa vida será revelada nele, através dele. Então é necessário crer no Filho, é necessário crer em Jesus. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então todos aqueles que negam o Filho, ele não tem o Pai. Mas aqueles que confessam o Filho, esses também têm o Pai. Então, para a gente ver como Jesus Cristo é para a nossa vida. Ele é o elo de tudo. A palavra é muito clara: quem nega o Filho, esse não tem o Pai. E quem confessa o Filho, ele também tem o Pai. Então, Jesus Cristo, é nele que nós estamos enraizados, alicerçados. E por causa de Jesus, nós temos a nossa salvação. Por causa de Jesus, nós temos a nossa redenção. Por causa de Jesus, o Pai nos comprou, nos amou e nos ama e vai nos levar para o céu. Mas tudo é por causa de Jesus. Então, Jesus é a porta de entrada para a nossa vida eterna. E a palavra continua dizendo: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Então, é necessário permanecer em nosso coração o que a gente ouviu desde o princípio. E o que é que nós ouvimos desde o princípio? Que Jesus Cristo veio, que ele nos comprou, que ele nos resgatou, que ele nos lavou, nos purificou com o seu sangue precioso, que Deus mandou o seu Filho exatamente para isso, para nos comprar, para nos resgatar, para nos salvar e nos salvou. Ele vai voltar, sim, vai voltar para nos julgar. Agora vai ser para nos julgar, porque a palavra dele está em nossas mãos. É necessário que a gente creia na sua palavra. É necessário que a gente creia no sacrifício de Jesus. É necessário que a gente creia no poderio do nosso Pai, do nosso Deus. Então a palavra é muito clara: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. E o que nós ouvimos desde o princípio é que Deus é o nosso Pai, grandioso, poderoso, dono de tudo e de todos. E Jesus Cristo como Filho, ele veio para nos resgatar, nos comprar e nos tirar das trevas e do pecado, como ele mesmo fez.
Então a palavra é muito clara para que diga: permaneçam nele, permaneçam em Jesus, permaneçam enraizados, permaneçam alicerçados no Filho de Deus. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Então é necessário que a gente permaneça no Filho e no Pai, enraizados, alicerçados, vivendo uma vida justa e correta na presença do nosso Deus e do nosso Pai. E a cada dia que se passa, orando e pedindo ao nosso Deus que derrame sobre as nossas vidas a sua misericórdia, a sua graça, para que possamos mais e mais viver uma vida justa e correta na presença do nosso Pai. E quando a gente estamos em Jesus, quando a gente permanece em Jesus e quando a sua palavra permanece em nós, aí se cumpre uma promessa que Jesus Cristo fez para nós. Se cumpre a promessa que o próprio Deus fez para cada um de nós. E essa promessa está aqui no verso 25 e diz assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Então ele nos fez uma promessa. E essa promessa se cumprirá na vida de todo aquele que permanece em Cristo Jesus, que permanece enraizados, firmes, alicerçados na videira. E que promessa é essa? A vida eterna. Então todos nós, se nós permanecer naquilo que a gente compreendemos e sabemos, e a palavra nos deixa muito clara, que é necessário permanecer em Jesus. Para quê? Para que a gente possamos ter o Pai. Quem tem Jesus tem o Pai. E quem tem o Pai tem Jesus. Então, são palavras muito claras. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. É necessário permanecer em nós o que a gente ouviu desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai, enraizados, alicerçados, firmados, andando cada dia mais na presença do nosso Deus, do nosso Pai, fazendo a vontade do nosso Deus e do nosso Pai. E a promessa que o nosso Deus prometeu para todos nós, para o seu povo, para a sua igreja, essa promessa está aqui. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então todos nós teremos sim a vida eterna, mas é necessário permanecer na videira. É necessário permanecer firmes, alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Permanecer em nosso coração as verdades do Evangelho, toda a verdade do Evangelho. Que Jesus Cristo veio, nos comprou, nos resgatou, nos deu vida e vida eterna e vida com abundância. Que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e do que imaginamos. Então é nessas coisas que a palavra está dizendo que é necessário a gente se manter, a gente crer, acreditar que ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E estaremos aqui, unidos, juntos, em um só pensamento. E iremos sim para o céu, morar com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra tem essa promessa da vida eterna. E esta vida eterna é para todos nós que crê e permanece em nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo para Ele, nos afastando das coisas do mundo e fazendo a vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Vamos orar e agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer ao nosso Pai por esta palavra que Ele colocou no meu coração, mas para que muitos venham ouvir e meditar na palavra do Senhor e fazer cada dia mais a sua vontade, vivendo em justiça e em amor na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Grandioso Deus, grandioso Pai, estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Nos capacita, Senhor, derramando o Teu Espírito na vida de cada um de nós, para que a gente possa, a cada dia, se firmar mais e mais na presença do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo nele enraizados e alicerçados. É assim que a Tua palavra nos manda, Senhor, viver. Eu te peço e te agradeço por esta mensagem
Também te agradeço por cada um da nossa família. Nos capacita, Senhor, a andarmos e vivemos na tua imensa e maravilhosa presença. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.